mas vamos dar sequência aqui na nossa pauta e falar sobre um jogador que o São Paulo está de olho, que é o volante Alan, do Flamengo, e o São Paulo enxerga ele como uma prioridade de mercado, mas aguarda a decisão do Flamengo. Nessa semana, o São Paulo iniciou com foco total as negociações com o volante Alan. O tricolor paulista já abriu conversas com o staff do jogador e recebeu uma sinalização positiva para dar sequência às tratativas, o que anima a diretoria do clube. Apesar do avanço no diálogo com o atleta, o Flamengo ainda não apresentou uma resposta oficial sobre a liberação. O clube carioca analisa com cautela os termos de negociação antes de dar o aval definitivo. O principal ponto de debate envolve as garantias de pagamento. A proposta do São Paulo prevê um empréstimo com opção de compra condicionada ao cumprimento de metas esportivas, o que exige um acordo detalhado sobre a forma de parcelamento e eventuais salvaguardas financeiras. Internamente, o Flamengo trata esse modelo como uma prática comum de mercado nesta janela de transferência. A diretoria rubro-negra busca mecanismos contratuais que ofereçam segurança financeira e evitem riscos de inadimplência em uma possível transferência futura, levando em consideração a atual realidade do clube do Morumbis. Não indo contra a ideia de negociar o Alan, o clube carioca tende a ser cauteloso nas negociações. Alan tem 28 anos e em 2025 disputou 33 jogos pela equipe do Flamengo. Também tem passagens por Internacional, Hertha Berlim, Eintracht Frankfurt, Apollon Limassol do Chipre, Sint-Truiden da Bélgica, SJK da Finlândia, Fluminense e também o Atlético Mineiro, onde teve maior destaque. Van, queria saber de você, sua opinião. São Paulo, que, cara, eu sinceramente eu gosto da contratação do Alan, eu acho ele um bom jogador, tem uma idade razoável, ok, que não teve sequência no Flamengo, mas eu acho que tem que entrar na balança. Você não ter sequência no Flamengo é mais difícil do que você não ter sequência no Atlético Mineiro, que foi um clube que ele teve, e por questões de a disputa pela posição, disputava a posição ali com o Saul, com o De La Cruz, enfim, é uma posição mais ingrata ali no futebol do Flamengo. O meu único medo é o seguinte: parte física dele, que ele já sofreu com lesões algumas vezes, e o principal, o São Paulo, para mim, está muito bem servido nessa posição. A ideia deixou de ser contratar um 10, e aí até tem um superchat que eu vou aproveitar agora já para ler, que é do Thiago Santos, muito obrigado pela sua doação, que é: vão acabar usando o Marcos Antônio como meio de criação. Com esse tanto de volantes, tem Bobadilha, tem o Danielzinho que chegou, tem o Alan que pode vir a chegar, tem o Marcos Antônio, tem Pablo Maia, tem tantos volantes que eu acho que o São Paulo vai acabar não utilizando um camisa 10 e tendo o Marcos Antônio como essa função. O que eu não desgosto. O Marcos Antônio é muito bom, mas eu preferia ver ele como camisa 8 e ter um camisa 10 de ofício. Mas queria saber de você, Van, como que você enxerga essa movimentação do São Paulo? Gosta, não gosta? O que você acha da contratação do Alan? Eu gosto do jogador, só acho que pode ser uma contratação meio inútil, Van. Eu concordo. Eu acho que é muito isso. Eu acho que o São Paulo teria outras prioridades no mercado do que um volante. Acho que nós temos opções no nosso elenco. E é aquilo, a gente tem que sempre olhar para a realidade do São Paulo. Talvez em uma outra oportunidade seria uma boa contratação. Em um outro momento, talvez, mas a questão física do jogador também me preocupa muito. Ele foi bem no Atlético Mineiro, depois do Flamengo, poucas oportunidades, até porque se lesionou boa parte do tempo, não teve oportunidades também, enfim. Mas eu acho que não é uma posição que o São Paulo precisaria agora. A nossa prioridade seria esse meia construtivo, né, esse camisa 10 de ofício, que o São Paulo tanto busca e não consegue contar de maneira alguma. É óbvio que é muito difícil, ainda mais com pouco dinheiro, quase nenhum dinheiro, com pouca força de mercado, é muito difícil encontrar esse jogador. Só que, assim, não é um problema nosso, né, de torcedores e, enfim, da mídia. É um problema a ser resolvido pela diretoria e pelo scout do São Paulo, de encontrar esse meia que seja criativo, enfim, por exemplo, um Garro da vida que seja, né, entre outros, né. Mas, enfim, eu acho que não traria. Eu acho que o São Paulo tem jogadores nessa posição, tanto vindos da base, como, por exemplo, o Negruti, que está ali no elenco também, que atua mais como zagueiro do que como volante nesse período que ele subiu para o profissional de São Paulo. Eu acho que a gente vai ter o Hugo retornando em breve também de lesão. Então, acho que nós estamos muito bem servidos nessa posição e não traria. Eu acho que, como eu disse, acho que o São Paulo tem outras prioridades, está mais olhando para a realidade financeira e a realidade de mercado do São Paulo.
Exatamente, eu acho que não é. De novo, eu gosto do Alan, eu gostava bastante dele no Atlético Mineiro, e o Flamengo fez, eu lembro, eu acompanhei de perto, porque eu estava em uma outra emissora na época, eu acompanhei de perto a negociação do Alan do Atlético Mineiro, e o Flamengo fez muito esforço para ter o Alan, e era um cara que de fato no Atlético Mineiro se destacava, ele teve aquela dupla com o Jair, que hoje está no Vasco, que se destacou bastante no Campeonato Brasileiro que o Atlético Mineiro foi campeão, ele continua tendo destaque no Atlético até ser vendido para o Flamengo. Então, é um cara que eu gosto. Mas, cara, sinceramente, depois de ter trazido o Danielzinho, já tem Bobadilha, já tem o Marcos Antônio, a gente está acompanhando a Copinha, a dupla de volantes do São Paulo está se destacando, o Jorge e o Matheus Ferreira. Pô, você vai acabar tirando espaço de alguém que já está aqui para contratar um outro cara que não deve receber um salário baixo, porque está no Flamengo, está no time que mais paga no futebol brasileiro. Não sei se faz tanto sentido, Matheusão. Não sei se essa contratação. Talvez se não tivesse trazido o Danielzinho, faria um pouco mais de sentido. Mas como já trouxe o Danielzinho, será que faz sentido a gente ter 5, 6, 7 volantes no nosso elenco? Bom, dois aspectos aí a gente pode pegar. O primeiro é a questão do jogador em si. O Alan, no Flamengo, a gente não pode comparar com o elenco do São Paulo, como você bem disse. Ele disputa a posição com o Pulgar, com o Jorginho, até pouco tempo atrás com o Gerson. Então, no Flamengo, ele tinha pouco espaço. Apesar de ser um jogador que as lesões dele são pontuais, são 2 jogos, 3 jogos de fora, não são sequenciais 6 meses, 1 ano. Ele realmente se contunde, não é um jogador com a constância muito, muito boa nos últimos anos, mas no Flamengo é uma prateleira superior com relação à disputa de posição. A gente não pode desmerecer o jogador Alan pela comparação com os jogadores que estão no Flamengo. Aspecto 1. Aspecto 2. Por que o São Paulo está focando em um jogador cuja posição é povoada demais? A gente tem aí o Bobadilha, o Luan Santos, que ainda não saiu do São Paulo. Nós temos o Marcos Antônio, Hugo pedindo passagem. A gente tem inúmeros jogadores que tendem a surgir, como é o caso do Matheus Ferreira, que você citou bem, ontem fez uma partidaça pelo São Paulo na Copinha. Por que o São Paulo vai voltar, se desgastar no mercado com Alan? Eu não consigo compreender, não é um jogador que eu traria, mas não pelo aspecto técnico. Eu acho que em uma oportunidade que o São Paulo visse, olha aqui, temos aqui o Alan à disposição, será que a gente pode contar com ele no elenco? Já que perdemos o Marcos Antônio, perdemos o Bobadilha, não sei, enfim, que ele possa vir, ok. Mas atualmente o São Paulo não precisa. E olha, o meio de campo, temos ainda Pablo Maia, Alisson, não é um setor em que a gente tenha assim, passado por muitas contusões no ano de 2025. No ano anterior, ok, mas no ano de 2025 foram muitos constantes. Lógico que o Marcos Antônio passou um tempo fora, o Pablo Maia, mas ele é reserva. Enfim, eu não acho que a oportunidade agora seja de foco total em Marcos Antônio. A gente deve procurar um meia de ligação. A gente só tinha Rodriguinho e Oscar. Oscar vai se aposentar, Rodriguinho hoje apareceu até proposta do Red Bull Bragantino, né? Interesse. A gente vai perder 2 jogadores e vai ficar sem meia, vamos ter que adiantar o Marcos Antônio. Eu não acredito que, apesar de entender como funciona o mecanismo de Hernan Crespo, não acredito que deva ser o foco do São Paulo, Alan. Acho que o São Paulo deve voltar seus olhos para um meia, mas vindo da diretoria, a gente não pode esperar muita coisa, vamos ver o desenrolar. Eu torço para que ele não venha justamente por causa do povoamento, mas não por causa da técnica do Alan. Tô completamente fechado com você, Matheusão. Concordo em gênero, número e grau com o que você disse. Eu acho bom jogador. Só acho que o São Paulo, que é um clube que não tem dinheiro para investir, não tem por que contratar mais um volante. Sendo que tem Alisson, tem Pablo Maia, tem Marcos Antônio, tem Bobadilha, tem o Danielzinho agora. Como você falou, o Matheus Ferreira fez uma partidaça mais uma vez na estreia do São Paulo na Copinha. Então, para mim, não faz o sentido a gente ter 8 volantes no nosso elenco, a não ser que, de fato, São Paulo pense em jogar com 3 volantes. E eu acho que, com o que vem caminhando, o São Paulo vai jogar com o Marcos Antônio sendo o camisa 10 do time, sendo esse cara que mais pisa na área. Gosto dele nessa função, mas eu gostaria que ele tivesse um 10 à disposição para ele jogar como 8. E aí sim, acho que a gente pode extrair ao máximo do Marcos Antônio. Não que ele vá mal como camisa 10 do São Paulo. Ele foi muito bem, inclusive, nessa reta final de temporada. Ele foi esse camisa 10 e foi bem. Só que eu prefiro que ele seja o camisa 8 do São Paulo com o camisa 10 com um pouquinho mais de refino
para a gente ter no nosso elenco, no time titular do São Paulo.